Olá, excelentíssimos estudiosos da lei, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo Logo Espero. Hoje vamos estrear aqui com o nosso queridinho Código Penal, também conhecido como Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. A gente pensa que não, mas já vi prova cobrar isso aqui. É muita maldade do examinador, mas acontece. Vamos começar pela parte geral, título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º do artigo 5º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E aqui eu vou dar uma pausa só para explicar para vocês que temos um mnemônico muito famoso aqui, que é o luta. Para você memorizar que o Código Penal, ele adotou, em relação ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, uma vez que o crime considera-se praticado onde ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. Ao passo que, em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, como a gente pode ver aqui no artigo 4º, o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Continuando, extraterritorialidade do artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados do território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. E letra C.
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou ainda os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O inciso 2 também refere-se à extraterritorialidade. Vamos voltar lá no caput para vocês memorizarem melhor. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes a que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Os crimes praticados por brasileiro. E C. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Lá, né? Lá não sejam julgados, mas o legislador, como ele adora a gente, ele coloca esse "e aí" no meio da nossa conversa. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que refere-se aos crimes cometidos contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estados, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, administração pública ou quem está ao seu serviço, e o de genocídio. Então, nestes casos, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. E o parágrafo 2º prevê que nos casos do inciso 2, que são os crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiro e aqueles praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, aqui é o que a doutrina chama de extraterritorialidade condicionada, ou seja, a lei brasileira vai incidir se o agente entrar no território nacional, se o fato for punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, aqui são os casos de extraterritorialidade condicionada. E o parágrafo 3º nos traz casos de extraterritorialidade, segundo a doutrina, hipercondicionadas, e prevê o seguinte: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro lá fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, e além daquelas, a. não foi pedida ou foi negada a extradição, B. houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro, artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a. para os efeitos previstos no inciso 1, do pedido da parte interessada. O inciso 1 refere-se à obrigação do condenado em reparar o dano e restituir outros efeitos civis. Então, nesse caso, a homologação depende do pedido da parte interessada. Letra B. Para os outros efeitos, a homologação depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça.
Contagem do prazo, artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aqui vocês têm que ter cuidado para não confundir com o prazo lá no civil, que é diferente. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. E vamos parar aqui com a intenção de que essa leitura não seja indeferida pelo nosso cérebro, que o edital seja justo, os tribunais previsíveis e o examinador razoável.